painéis, nós selecionamos os tópicos principais que integram a proposta do Ministério da Cultura. Não é uma lista exaustiva, há alguns tópicos que ficaram de fora, porque não daria para incorporar tudo no período de 2 dias, e nós vamos conduzir os trabalhos, então, da seguinte maneira. Haverá uma primeira apresentação pelo chamado relator, e depois seguida de uma segunda apresentação do revisor. Tanto o relator, o chamado relator, como o revisor, eles receberam previamente a sugestão de dispositivo que foi elaborada pelo Ministério e, portanto, eles vão estar fazendo, na sua apresentação, os comentários que eles entendem cabíveis a essa sugestão de dispositivo. O relator terá o período não mais do que 20 minutos, depois o revisor terá o mesmo período. Apenas em 2 painéis, nós não temos propriamente relator e revisor, e explico por quê. Porque no painel que trata das obras sob encomenda e das licenças não voluntárias, como é um tema novo, não está na legislação, e os dispositivos são relativamente extensos, então uma pessoa vai tratar de que é a parte de obra sob encomenda, e o outro relator vai tratar da licença não voluntária. A mesma situação a gente tem, na verdade, no painel que trata dos direitos morais e direitos patrimoniais. Temos também 2 relatores, um vai falar só sobre direito moral, o outro vai falar sobre direito patrimonial. Em seguida, então, essas 2 apresentações, nós estaremos recebendo, comentando diferentes sugestões que venham da plateia. Então, nós pedimos que, à medida que o tema seja apresentado pelo relator e depois também comentado pelo revisor, que quem tiver alguma sugestão, alguma recomendação com relação ao dispositivo, que é objeto do painel, que faça essa proposta, essa sugestão por escrito. Devido ao tempo que nós temos, relativamente curto, a quantidade de tópicos que nós queremos cobrir, não é possível a gente franquear a palavra para comentário ao vivo. Nós temos necessidade de receber por escrito, pedimos que as pessoas se identifiquem, e como já foi mencionado no início, eventuais comentários que venham com relação à política em geral, ou a forma como o Ministério da Cultura deva conduzir o processo, não serão objeto de discussão neste painel e serão encaminhados ao Ministério, que se prontificou a responder no site ou diretamente à pessoa que formular a pergunta. A razão por que nós não vamos estar discutindo o processo de elaboração é porque nós queremos fazer o debate o mais produtivo possível em termos de sugestão de dispositivo, ou seja, algo mais concreto. Então, depois das 2 apresentações, essas sugestões serão lidas, serão comentadas pelo relator e revisor, e ao final, nos 10, 15 minutos finais, então, o moderador deverá tentar obter aqui uma conclusão, quer dizer, não é um consenso, nós não estamos com a pretensão de ter um consenso com relação à redação de dispositivo, mas sim um resumo, uma conclusão das principais sugestões que foram apresentadas. Isto porque, como foi dito também pelo Ministério da Cultura, pelo Ministro da Cultura, o que vai ser produzido aqui vai ser aproveitado na redação final do anteprojeto de lei. Eu gostaria de observar que, ao final deste evento, ou seja, no final do 2º dia, deverá vir ou o secretário da Política Pública ou o diretor de Direitos Intelectuais do MINC explicar para os senhores exatamente o próximo passo, o que vai ser feito com relação àquilo que a gente vai produzir aqui. Então, dito isso, vamos passar imediatamente para o primeiro painel. Obrigado. Muito bem. Vamos trazer, então, para participar desse painel, vamos convidar para fazer parte da mesa o moderador, professor doutor João Luiz Nogueira Matias, que é juiz federal do Núcleo Seccional da Escola da Magistratura Federal da 5ª Região, no estado do Ceará, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Ceará, UFC. Obrigado.
Convidamos também, como relator do painel, o professor Dr. Marcos Vachovics, que é mestre em Direito pela Universidade Clássica de Lisboa, Portugal, doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná e professor do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. Atualmente é membro da Associação Portuguesa de Direito Intelectual, APDI, e associado no Brasil do Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual, IBPI. É também membro do Conselho Editorial da revista Criação, especializada em propriedade intelectual, e membro do Conselho Científico, Referes, da Revista de Ciências Sociais e Políticas do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa, Portugal. Convidamos também, como revisor do painel, o professor Dr. Antônio Morato. Ele é mestre e doutor em Direito pela USP. É professor universitário, leciona Direito Civil na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Lago São Francisco, USP, bem como Direito Civil, Direitos Intelectuais e Direito do Consumidor na Faculdade de Direito do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, FMU. Com a palavra, nesse momento, o doutor João Luiz Nogueira Matias, moderador desta mesa. Bom dia a todos. É um prazer que estamos aqui. E fomos brindados inicialmente com a palestra belíssima do professor Oliveira Ascensão, que amplia a nossa responsabilidade pela discussão que aqui vai se travar. Bom, a nossa discussão vai se centrar nos artigos 1º a 6º, do que seria a proposta de discussão sobre a nova lei. Inicialmente, fala então o professor Marcos Vachovics sobre a temática. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui e, como sempre, é uma tarefa árdua falar depois do professor José de Oliveira Ascensão. O objetivo do nosso painel é discutirmos a proposta do texto de lei através do artigo 1º até o artigo 6º. Então, a discussão preliminar trata-se sobre dispositivos preliminares. Nesta questão, o artigo 1º da nossa lei atual nada trata sobre esta questão. O motivo é, será que nós devemos insetar dentro do dispositivo do direito de autor, da lei de direito de autor, dispositivos de ordem constitucional? Será que isso é necessário? Pois bem, a lei de 98, ela veio a lume a lei do direito de autor veio a lume em 98. A partir de então, nós tínhamos apenas na nossa Constituição o direito de autor elencado dentro dos direitos fundamentais. E aí, como falou bem o professor José de Oliveira Ascensão, nós teríamos as discussões relativas à função social. Ocorre que, a partir de 2005, o Brasil se tornou signatário da Convenção Internacional da Unesco de Diversidade Cultural. E bem como, a partir de 95, nós tivemos no Brasil a Emenda Constitucional número 48. A Emenda 48 veio modificar sensivelmente os artigos 215 e seguintes da Constituição, que versam especificamente sobre cultura. Então, aproximar a leitura do direito de autor, buscando um equilíbrio dos direitos constitucionais, na proteção de direitos e garantias ao pleno exercício dos direitos culturais, é sobejamente uma necessidade. Por quê? Porque o bem intelectual é também um bem cultural. E nós não podemos ver antagonismos nessas discussões. Na medida em que o bem intelectual emerge da cultura e com ela se tem sinergia, nós não podemos ter políticas públicas que versem sobre bens intelectuais protegidos por direito autoral que sejam conflituosos com as garantias fundamentais inerentes ao direito à cultura e acesso. Então, o primeiro dispositivo que busca, então, pela proposta, como vocês podem ver aqui, do MINC, ao meu lado esquerdo, que deve explicitar um novo equilíbrio entre os direitos constitucionais de proteção aos direitos e garantias, deve ser, então, de todo modo, revisitado. O próximo slide fala sobre a questão da interpretação e aplicação desta lei, atender às finalidades de estimular a criação artística, diversidade cultural